Leitura da Lei 12.305, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já com a alteração que houve aí em 2020 e 2021. Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, a responsabilidade dos geradores e do poder público, e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta e indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei, mas na Lei 11.445, 9974 e a 9966, e as normas estabelecidas pelo órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e o Sistema de Unificação de Atenção à Sanidade Agropecuária e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMETRO. Das definições por esta lei, para efeito desta lei, entende-se por acordo setorial, o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Área contaminada, local onde a contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. Área órfã contaminada, área contaminada cujo responsável pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Ciclo de vida do produto, série de etapas que envolvam o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, e processo produtivo, consumo e a disposição final. Coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. Destinação final ambientalmente adequada. É a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, que é a SUASA é a Sanidade Agropecuária e o Vigilância Sanitária. Entre elas, disposições finais, observado normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais. Entre elas, as disposições finais, observadas normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Disposição final ambientalmente adequada. Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais diversos. Geradores de resíduos sólidos, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluídos o consumo. Gerenciamento de resíduos sólidos. Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma desta lei. Gestão integrada de resíduos sólidos, conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Logística reversa, instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Reciclagem, processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve alterações de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação de insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelo órgão competente do CISNAMA. E, se couber, a vigilância sanitária e SUASA. Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação dos processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Resíduo sólido, material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos ou recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpo d'água, ou exijam para isso solução técnica ou economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental, decorrente do ciclo de vida dos produtos nos termos da lei. Reutilização, processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou física-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do sistema e, se couber, ao SNVS e à SUASA, Serviço Público de Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos, conjunto de atividades previstas no artigo 7 da Lei 11.445. Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disposições gerais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com o Estado, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vista à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei 9795, e com a Política Federal de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, e com a Lei 11.107. Dos princípios e objetivos. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: a prevenção e precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor, a visão sistêmica da gestão de resíduos sólidos que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, e a redução do impacto ambiental e do consumo dos recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. A cooperação entre as diferentes esferas do poder, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O reconhecimento dos resíduos sólidos, reutilizáveis e recicláveis como um bem econômico e de bem social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. A respeito às diversidades locais e regionais, o direito de sociedade, a informação e o controle social, a razoabilidade e a proporcionalidade. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: proteção à saúde pública e da qualidade ambiental, não geração, redução,
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, adoção de desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais, redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Gestão integrada de resíduos sólidos, articulação entre as diferentes esferas do poder público e desta com o setor empresarial, com vista à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos em limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que se assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir a sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei 11.445. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critério compatível com os padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, incentivo ao desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento de resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros, os planos de resíduos sólidos, os inventários e os sistemas declaratório anual de resíduos sólidos, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Incentiva a criação e desenvolvimento de cooperativa e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis ou recicláveis. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, a cooperação técnica e financeira entre o setor público e o setor privado para o desenvolvimento de pesquisa de novos produtos, métodos, processos e tecnologia de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. A pesquisa científica e tecnológica, a educação ambiental, os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos, SINIR, Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, SINISA, o Conselho do Meio Ambiente e no que couber os de saúde, os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos órgãos controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Sólidos Perigosos, os acordos setoriais, no que couber os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre eles os padrões de qualidade ambiental, o Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora ou Utilizadora de Recursos Ambientais, o Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumentos de Defesa Ambiental, a Avaliação de Impactos Ambientais, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA, Meio Ambiente e o de Saneamento Básico, SINISA e SINIMA, são de informações, mas um é do meio ambiente e o outro é do saneamento básico. Licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Os termos de compromissos e os termos de ajustamento de conduta os incentivos à adoção de consórcios e outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.
Das diretrizes aplicáveis ao resíduos sólidos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenham sido comprovados sua viabilidade técnica e ambiental, e com a implantação de programas de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovados pelo órgão ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei. Incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo da competência do controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbe ao Estado promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão de resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da Lei Complementar Estadual, previsto no parágrafo 3º do artigo 25, controlar e fiscalizar as atividades de geradores sujeitos ao licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. A atuação do Estado, na forma do caput, deve apoiar e priorizar as iniciativas do município na solução consorciada ou compartilhada entre 2 ou mais municípios. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informação, a gestão de resíduos sólidos. CINIR, articulada com o CINISA e o CINIMA. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do CINIR todas as informações necessárias sobre os resíduos, sobre sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Para efeito desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Quanto à origem, resíduos domiciliares, os originais de atividade doméstica, em residência urbana, os resíduos de limpeza urbana, os originários de varrição, limpeza e logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Os resíduos sólidos urbanos, os englobados na linha A e B, os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, os geradores nessas atividades, excetuados referidos na linha B, E, G, H e J. Resíduos de serviços públicos de saneamento básico. Os geradores nessas atividades, excetuada a linha C, resíduos industriais, os gerados no processo produtivo de instalações industriais, os resíduos de serviços de saúde, o gerador de serviços de saúde, conforme definido em regulamento, ou em normas estabelecidas pelo órgão do sistema e do CISNAMA e do CNVS. Resíduos de construção civil, os geradores nas construções, reforma, separa e demolição de obras de construção civil, incluindo os resultantes de preparação e escavação de terrenos para obras civis. Resíduos agrosilvopastoris, os geradores da atividade nas atividades agropecuárias e civiculturais, incluindo os relacionados aos insumos utilizados nessas atividades. Resíduos de serviços de transporte, os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. Resíduos de mineração, os geradores na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Quanto à periculosidade, resíduos perigosos, aqueles que em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade apresentam significativo risco
a saúde pública ou a qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. Resíduos não perigosos, aqueles não enquadrados na linha A. Respeitados o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Capítulo 2, dos planos de resíduos sólidos, disposições gerais. São planos dos resíduos sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os estaduais de resíduos sólidos, os de microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Os planos intermunicipais de resíduos sólidos, os municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei 10.650. Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo a União elaborará o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizada a cada 4 anos, tendo conteúdo mínimo, diagnóstico e situação atual dos resíduos sólidos, reposição de cenários incluindo tendências internacionais em macroeconômicas, metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outros, com vista a reduzir a quantidade de resíduos e resíduos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Metas para o aproveitamento energético dos gases geradores nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Metas para a eliminação e recuperação de lixões associados à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Programa, projetos e ações para atendimento de metas previstas. Normas e condicionantes técnicos para o acesso a recursos da União, para obtenção do seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direto ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento, instituída por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos. Meios a serem utilizados para o controle e fiscalização no âmbito nacional de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiência e consulta pública. Dos planos estaduais de resíduos sólidos. A elaboração de um plano estadual de resíduos sólidos, nos termos desta lei, é condição para o Estado terem acesso a recursos da União e por elas controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades federais, de crédito ou fomento para tal finalidade. São priorizados no acesso ao recurso da União, referido no caput, os estados que instituírem microrregiões, consoante o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo dos municípios limítrofes na gestão de resíduos sólidos. Serão estabelecidos em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União, na forma deste artigo. Respeitada a responsabilidade dos geradores, nos termos desta lei, as microrregiões instituídas conforme previsto no parágrafo 1º abrangem a atividade de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossível pastoril e outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado para vigência
por prazo indeterminado, abrangendo todo o território nacional, com horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos e tendo como conteúdo econômico. Plano Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 5º. E o plano estadual. Um é plano nacional, que tem a vigência com prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. O plano estadual também tem um... Cadê? Vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos, e tendo como conteúdo mínimo diagnóstico, incluindo a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais. Proposição de cenários, metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outros, com vista a reduzir a quantidade de resíduos e registros encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Metas para aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Metas para a eliminação e recuperação de lixões associados à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Programas, projetos e ações para o atendimento de metas previstas, normas e condicionantes técnicas para o acesso a recurso do Estado para obtenção do seu aval e para o acesso de recursos administrados, direto e indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse de resíduos sólidos. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada compartilhada dos resíduos sólidos. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Normas e diretrizes para as disposições finais de rejeitos e, quando couber, de resíduos rejeitados às disposições estabelecidas em âmbito nacional. Previsão em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento ecológico e econômico e o zoneamento costeiro, de zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos. Áreas degradadas em razão de disposições inadequadas de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental. Meios a serem utilizados para o controle e fiscalização no âmbito estadual de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. A elaboração e a implementação pelos estados de planos microrregiões de resíduos sólidos ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no parágrafo 1º, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos e não excluem nem subsistem, não se substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstos por esta lei. Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos dessa lei, o plano microcorrecional de resíduos sólidos deve atender o previsto para o Plano Nacional e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva e recuperação e reciclagem, a tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos. Dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos nesta lei, é condição para o distrito ou município terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Serão priorizados no acesso ao recurso da União referidos no caput o município que
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, incluindo a elaboração e a implementação de plano intermunicipal, ou que inserirem de forma voluntária nos planos microrregiões de resíduos sólidos, implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativa ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formado por pessoa física ou de baixa renda. Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico de situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e as disposições finais adotadas. A identificação de áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequadas de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o 182 para primeiro. E o zoneamento ambiental, se houver. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios. Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico, nos termos do artigo 20, e ao sistema de logística reversa, na forma do artigo 23, observadas as disposições nesta lei e seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelo órgão do CISNAMA e do SNVS, os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados no serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluindo a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e observada a Lei 11.445. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Regras para o transporte e outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos, de que trata o artigo 20, observado normas estabelecidas pelo órgão do sistema, do CISNAMA e do CNVS e demais disposições pertinentes na legislação federal e estadual. Definição da responsabilidade quanto à sua implementação e operacionalização, incluindo as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a que se refere ao artigo 20, a cargo do poder público. Programas e ações de capacitação técnicas voltadas para a sua implementação e operacionalização. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução e a reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial as cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais utilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda, se houver. Mecanismo para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. Sistema de cálculo de custos da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 11.445. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vista a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequadas. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no artigo 33 e outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de que trata o artigo 20, e do sistema de logística reversa, previsto no artigo 33. Nas ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo os programas de monitoramento. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo as áreas contaminadas, as respectivas medidas saneadoras. Periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 anos. Revisão. O Marco de Saneamento Básico alterou também a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Então, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo. E aí ele vai ser revisto, vai ter uma revisão de observado período do mar. E lá o Plano Nacional e Estadual é revisto, eu acho que em 4 anos, né? Se eu não estou enganado. É, 4 anos, revisões a cada 4 anos. Veja a diferença. O Plano Municipal de Gestão Integrada tem uma revisão no período máximo de 10 anos, alteração pelo marco do saneamento básico, que alterou, que fez alteração na outra lei também de saneamento básico, e estabeleceu que a prioridade de revisão observado o período máximo de 10 anos. E anteriormente, a redação anterior, a revisão era pelo plano plurianual municipal, né? Cada 4 anos. Já o plano regional, o plano regional, o plano estadual de resíduos sólidos, quer dizer, tem atuação de 20 anos e revisão, tem um prazo indeterminado com horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos. O plano nacional também, e o plano municipal a cada 10 anos. Bicho. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico. Então, o plano de resíduo pode estar dentro do saneamento básico, previsto na Lei 11.445. A Lei Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no parágrafo 2º de todos estes artigos. Para os municípios com menos de 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá o conteúdo simplificado na forma do regulamento. O disposto no parágrafo anterior, que estabelece que o município com menos de 20 mil habitantes terá o conteúdo simplificado, não se aplica, esse parágrafo 2º não se aplica aos integrantes da área de especial interesse turístico inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental no âmbito regional ou nacional, cujo território abranja total ou parcialmente unidade de conservação. A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do CISNAMA. Na definição de responsabilidade deste artigo, é vedado atribuir ao Serviço Público de Limpeza Urbana e o manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o artigo 20, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com norma estabelecida pelo órgão do CISNAMA, e se couber do CNVS. Além do disposto no inciso 1A 19 deste artigo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. O conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será disponibilizado para CNIR, na forma do regulamento. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciadas pelo órgão competente. Nos termos do regulamento, o município que optar por solução consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preenche os requisitos estabelecidos no inciso 1 a 19 do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estão sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos os geradores de resíduos sólidos, previsto nos incisos tais, nas alíneas tais, o estabelecimento comerciais de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos, gerem resíduos que, a mesmo que não caracterizem como perigosos, por sua natureza,
composição ou volume não sejam equiparados a resíduos domiciliares pelo poder público municipal. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou das normas estabelecidas pelo órgão do sistema, os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J do inciso 1 do artigo 13, e nos termos do regulamento ou normas estabelecidas pelo órgão do sistema, e se couber no SNVS e as empresas de transporte. Os responsáveis por atividades agrocivil pastoril, se exigido pelo órgão competente do sistema, do SNVS ou do SUASA. Observado o disposto no capítulo 4 deste título, serão estabelecidos por regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: descrição do empreendimento ou atividade, diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Observadas as normas estabelecidas pelo órgão do SISNAMA, do CNVS e do SUASA e, se houver, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos, definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas de gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador, identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores, ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes, metas e procedimentos relacionados à minimização de geração de resíduos sólidos e observadas as normas estabelecidas pelo órgão do SISNAMA, do CNVS e do SUASA, a reutilização e reciclagem, se couber ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do artigo 31. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Periodicidade de sua revisão, observado se couber o prazo de vigência na respectiva licença de operação a cargo do órgão do SISNAMA. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelo órgão do SISNAMA, do CNVS e do SUASA. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obsta a elaboração, a implementação ou operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Serão estabelecidos em regulamento normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, relativo à atuação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Critérios e procedimentos simplificados para a apresentação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim considerados definidos nos incisos tais, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluídos o controle de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano, sob sua responsabilidade. Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo anual, na forma do regulamento. As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao CNIR, na forma do regulamento. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do SISNAMA. Nos empreendimentos e atividades não sujeitos ao licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente.
No processo de licenciamento ambiental referido no parágrafo 1º, a cargo do órgão federal ou estadual do CISNAMA, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto às disposições finais ambientalmente adequadas de rejeitos. Da responsabilidade dos geradores e do poder público, disposições gerais. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes das demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta e indireta desse serviço, observado o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e as disposições desta lei e seu regulamento. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. A contratação de serviços, coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos não isenta a pessoa física ou jurídica referida no artigo 20 da responsabilidade por danos a que vierem ser provocados pelo gerenciamento inadequado de respectivos resíduos ou rejeitos. Nos casos abrangidos pelo artigo 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 19. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessado a sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para coleta ou, nos casos abrangidos pelo 33, com a devolução. Cabe ao poder público atuar subsidiariamente com vista a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento do evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública, relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas, na forma do caput. Da responsabilidade compartilhada. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta seção. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com a gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis. Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas. Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais. Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. Propiciar as atividades produtivas, alcance e eficiência e sustentabilidade. Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vista a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação de outros no mercado de produtos que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada, cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possíveis. Divulgação de informações relativas às formas de evitar a reciclagem e evitar os resíduos sólidos, associados aos seus respectivos produtos, recolhidos
recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objetos de sistema de logística reversa, na forma do artigo 33. Compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Cabem aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam restritas em volume e peso, às dimensões referidas, ao processo do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, recicladas, se a reutilização não for possível. O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens, coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou de produtos embalados em qualquer fase de cadeia de comércio. São obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagem, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constituam resíduos perigosos, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelo órgão do CISNAMA, do CNVS e do SUASA, ou em normas técnicas. Pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos em embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes. Então, esses aqui vão ter que ter um sistema de logística reversa. Agrotóxicos, meu Deus, eu não sei pronunciar uma palavra. Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagem, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mistas, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial. O sistema previsto no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálica ou de vidro, e os demais produtos de embalagens, considerado prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. A definição dos produtos e embalagem a que se refere o parágrafo 1º considerará a viabilidade técnica e econômica na logística reversa, bem como o grau e extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados, sem prejuízo das exigências especificadas em lei ou em regulamento, as normas estabelecidas pelo órgão do CISNAMA e do CSNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se refere o inciso tais e dos produtos em embalagem a que se refere os incisos tais. Tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa, sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas, implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados, disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, atuar em parceria com cooperativa e outras formas de associação de categorias de materiais reutilizáveis e recicláveis, no caso que trata para primeiro. Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens, a que se refere aos incisos 1 a 6 do caput, e de outros produtos ou embalagens objetos de logística reversa, na forma do parágrafo 1º.
Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma do parágrafo 3º e 4º. Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequado na forma estabelecida pelo órgão competente do CISNAMA e, se houver, pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Se o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes no sistema logística reverso dos produtos e embalagem a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas na forma previamente acordada entre as partes. Com exceção dos consumidores, todos os participantes do sistema de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. Os acordos setoriais ou termo de compromisso referido no inciso 4 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. Os acordos setoriais e os termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional e estadual, e a estes sobre os firmados no âmbito municipal. Na aplicação de regras concorrentes consoante ao parágrafo 1º, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes no acordos setoriais e termos de compromisso firmado com maior abrangência geográfica, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e na aplicação do artigo 33, os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente de forma diferenciada os resíduos sólidos geradores, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma da lei municipal, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Cabe ao titular de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado que se houver o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, adotar procedimento para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, estabelecer sistema de coleta seletiva, articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, oriundos do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso, na forma do parágrafo 7º, mediante devida remuneração pelo setor empresarial. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização de composto produzido. Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Para o cumprimento do inciso 1 a 4, o titular de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formada por pessoa física de baixa renda, bem como sua contratação. A contratação prevista no parágrafo 1º é dispensável de licitação, nos termos do inciso 27. É dispensável a licitação na contratação de coleta, processamento e comercialização de
resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo efetuado por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoa física de baixa renda, reconhecidas pelo setor público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Dos resíduos perigosos. A instalação e o funcionamento de empreendimentos ou atividades que gerem ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além das condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos em qualquer fase do seu gerenciamento são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. O cadastro previsto no CAPT será coordenado pelo órgão federal competente do CISNAMA e implantado na forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no CAPT necessitam contar com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro, seus de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. O cadastro a que se refere o CAPT é parte integrante do Cadastro Técnico Federal das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e de sistema de informação previsto no artigo 12. As pessoas jurídicas referidas no artigo 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submeter ao órgão competente CISNAMA e, se couber, do CNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o CAPT poderá estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o artigo 20. Cabe às pessoas jurídicas, referido no artigo 38, manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no CAPT. Informar anualmente ao órgão competente do CISNAMA e, se couber do CNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos, sob a responsabilidade, bem como aperfeiçoar o seu gerenciamento. Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos sólidos, resíduos perigosos. Sempre que solicitado pelo órgão competente do CISNAMA e dos SNVS Vigilância Sanitária, será assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos. No caso de controle a cargo do órgão federal ou estadual do CISNAMA e do CNVS, as informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no CAPT serão repassadas ao Poder Público Municipal na forma do regulamento. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou a atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do CISNAMA pode exigir a contratação do seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. O disposto no CAPT considerará o porte da empresa conforme o regulamento. Sem prejuízo das atividades de outras esferas governamentais, o governo federal deve estruturar e manter as atividades voltadas a promover a descontaminação de áreas órfãs. Se, após a descontaminação de sítio órfão realizada com recurso do governo federal ou de outro ente da federação, forem identificados responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público. Dos instrumentos econômicos, o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as atividades de prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo, desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida, implantação de infraestrutura física
e aquisição de equipamentos para cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoa física de baixa renda. Desenvolvimento de projetos de gestão de resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do caput do artigo 11, regional. Estruturação do sistema de coleta seletiva e de logística reversa. Descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs. Desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos. Desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos resíduos. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta lei. As instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos. Os entes, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas a lei de responsabilidade fiscal, industriais, entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional, projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas e outras formas de associação de catadores materiais reutilizáveis e recicláveis formados por pessoa física de baixa renda, empresas dedicadas à limpeza urbana e às atividades a ela relacionadas. Os consórcios públicos constituídos nos termos da Lei 11.107, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviço público, que envolve resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção de incentivos instituídos pelo governo federal. O atendimento do disposto neste capítulo será efetivado em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e nos limites das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. Das proibições. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: lançamentos em praias, no mar ou quaisquer corpos hídricos, lançamento in natura a céu aberto, excetuados resíduos de mineração, queimada a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, outras formas vedadas pelo poder público. Quando decretada a emergência sanitária, a queimada de resíduos a céu aberto pode ser realizada desde que autorizada e acompanhada pelo órgão competente do sistema, do CNVS e, quando couber, do SUASA, assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do CISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeito do disposto no inciso 1 do caput. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades: utilização dos rejeitos dispostos como alimentação, catação, observado o disposto no inciso 5 do artigo 17, criação de animais domésticos, fixação de habitações temporárias ou permanente, outras atividades vedadas pelo poder público. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Disposições finais, transitórias e finais. A inexistência de regulamento não obsta a atuação nos termos desta lei, das cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causadores, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos dessa lei ou de seu regulamento sujeito aos infratores a sanções previstas em lei, em especial fixadas pela Lei 9605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências em seu regulamento. A observância do artigo tal é considerada obrigatória de relevante interesse ambiental, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis na esfera penal e administrativa. Alterou a lei, então. Não. O artigo 56 foi alterado. As disposições finais ambientalmente adequadas dos rejeitos, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, deverá ser implantada até 4 anos a data da publicação desta lei. Alterações aí pela lei 14.000, no finalzinho aqui agora. A disposição final ambientalmente adequada dos registros deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que até essa data tenha elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, para as quais ficam definidos os prazos. Até 2 de agosto de 2021 para capitais, estados e municípios integrantes de região metropolitana ou de região integrada de desenvolvimento. Até 2 de agosto de 2022 para os municípios com população superior a 100 mil habitantes do censo 2010, bem como para os municípios cuja mancha urbana na sede municipal esteja situada a menos de 20 km da fronteira com países limítrofes. Em até 2 de agosto de 2023 para os municípios com uma população entre 50 a 100 mil habitantes no censo 2010. Até 2 de agosto de 2024 para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas as normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou os riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais. O disposto no artigo 16 e 18 entra em vigor após a data da publicação desta lei. A logística reversa relativa aos produtos que tratam esses tais será implementada progressivamente, de acordo com cronogramas estabelecidos em regulamento. Fim.